Graças a paz, irmãos, Igreja do Senhor, mais uma quarta-feira, mais um momento onde nós estamos juntos, tudo sendo acertado, sendo arrumado, né? Porque na verdade nós estamos nesse processo e é comum a participação de alguns. E eu tenho dito que se a pessoa não se sente segura, fique à vontade, ela não precisa vir à igreja, né? Já que ela se sente insegura, não precisa vir. Nós temos a responsabilidade de respeitar a decisão de cada irmão, cada irmã, cada família. Tá? Sabemos que alguns irmãos já me falaram que não virão enquanto não passar tudo isso, e é compreensível. Tá? Eu tenho momentos que a gente faz algumas visitas, a gente vai ali, a gente fica até cismado, começa a dar uma dorzinha no ombro, começa a doer a cabeça, a gente, será que eu já peguei? Será que eu peguei? Imagina então quem já tem um medo maior, isso eu, tá? Nós estamos aqui nessa noite por causa do Senhor, tá? E por causa da nossa comunhão. Estamos preparando o retorno para o culto de domingo à noite, tá? E será um culto de festa, um culto de celebração, e só celebraremos a ceia do Senhor no domingo que nós retornarmos aos cultos presenciais. Não teremos ceia online, drive-thru, coisa desse tipo. Será a ceia do modo mais tradicional que eu entendo, né? Que seja bíblico, como é como nós fazemos. Domingo, 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical estará retornando, tá? Somente a classe dos adultos e a classe dos jovens, tá? Nós temos o caso ali do Brito e da Leni, aí vai vir o Daniel. Não, o Daniel fica na casa dele. Não, aí o Daniel vai ser encaminhado para a classe dos jovens, tá? A Rebeca já é dos jovens, né? Vai continuar na classe dos jovens. Tá? Agora a baixinha ali, ó, a pequenininha que não quer ficar sentada, né, Aninha? Né? A Aninha, se ela vir, ela vai ter que ficar no colo dos pais, porque nós não teremos as classes infantis, tá bom? Então os irmãos fiquem atentos quanto a isso, né? No caso da Karina também, lá com o Rafael e com o Vinícius, tá? Então a gente está tentando se adaptar, irmãos. Na verdade não existe uma receita, não existe uma solução. Vamos fazer assim que é assim que dá certo. Não, o que nós estamos fazendo é tentando acertar ao máximo para errar menos. E porque não há um protocolo correto, seguro, 100% ideal que funcione. Então como que é o retorno? A gente escolheu fazer dessa forma, retornar aos poucos. Primeiramente agora o culto de quarta-feira, como tem acontecido. Agora as classes de adultos e de jovens. Essa aula pode ser transmitida. Eu preciso conversar com o senhor Misael ali, entendeu? Talvez nós vamos gravar as aulas dos adultos aqui, tá? Para passar para os irmãos que se sentem inseguros. Então assim, a gente está fazendo isso tudo meio que programado, devagar e com medo ao mesmo tempo. Lembrando que, diante do feriado, né, que nós tivemos, de 7 de setembro, daqui a uns 10 dias, se vai estourar mais alguma coisa, né, então de repente comece a aumentar os números de casos, esquece tudo que nós estamos planejando, porque aí aí de repente o estado de São Paulo volta com uma fase tipo laranja, né, ou vermelha, e aí nós ficamos na situação anterior, que é a não permissão de aglomeração de cultos presenciais. Então, ou seja, a gente faz a programação, tenta acertar, né, errando o menos possível, mas ao mesmo tempo com o pé atrás, porque de repente pode mudar de uma hora para outra. Nossa confiança não está nos governos, não está na Organização Mundial de Saúde. A nossa confiança está no Senhor, né? Mas ainda que a nossa confiança esteja no Senhor, a gente tem que seguir as nossas autoridades, como a própria palavra de Deus nos ensina, se eu não errar, Romanos, né? Que nos ensina que devemos
orar pelas nossas autoridades e obedecer às autoridades. Acho que é Romanos, se eu errei, depois você edita isso no vídeo, tá, Lisa? Vamos orar, vamos começar o culto e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, Pai de amor e de misericórdia, nós nos apresentamos diante do Senhor pela confiança que temos no nome de Jesus. É pelo nome de Jesus, é pelo sangue de Cristo que nós estamos aqui, Pai, para cultuar e exaltar o nome do Senhor, já que o Senhor é digno de receber todo louvor e toda adoração. Que o Senhor, ó Pai, então, segundo a sua graça e misericórdia, possa usar este momento para a nossa edificação, amadurecimento, crescimento, e também, ó Deus, queremos de antemão já pedir para que o Senhor ouça as nossas orações e atenda-as conforme a sua vontade. Obrigado, ó Deus, porque a nossa confiança, a nossa segurança está no Senhor, e é no Senhor que nós descansamos. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar o hino de número 15, faz tempo que a gente não canta um hino de número 15, de repente você já até jogou o aplicativo fora da Bíblia, né, do celular, você não vai ter mais culto, não vou usar mais a Bíblia, né? Mas se você tem um aplicativo aí da Bíblia, você deve ter o cantor cristão, e vamos cantar a Deus, demos glória. Vamos colocar de pé. Se é aquele aplicativo de Bíblia JFA online, ele tem o cantor cristão, é terminário, até a harpa ali, tá bom? Vamos cantar e adorar o nome do nosso Deus. Deus, temos glória, com grande fervor, seu Filho bendito, por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Com a alegria de seu coração, você possa cantar ao Senhor. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior
estás para orar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Vem, assim como estás, vem. Hoje estamos reunidos para louvar o Senhor. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória, como um rio, está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória, como um rio, está neste lugar. Comunhão e adoração é que Deus reservou pra nós. Alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, do seu trono, ouvindo Ele está, nós louvamos, nós louvamos. Tua igreja reunida, nenhuma poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Tua igreja reunida, nenhuma poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é que Deus reservou pra nós. Tua alegria está nesse lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono, ouvindo Ele está, nós louvamos. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono, ouvindo Ele está, nós louvamos, nós louvamos, nós louvamos, nós louvamos. Se você pensar que tudo isso pode ser encarado como Golias, você
se você quiser insistir em ser um Davizinho para tentar derrubá-lo, tá? Eu aconselho você não fazer isso, porque na verdade, nessa situação, nós estamos assustados, assombrados com Saul diante das ameaças do gigante. Mas Deus levantou um que pudesse vencê-lo. E nós temos Cristo que venceu e que continua vencendo as batalhas por nós. Você não precisa entrar na batalha. Cristo está na batalha por você. Ele venceu a maior guerra de todas e continuará sempre seguindo o vencedor. Não tem uma música que fala que ele é vencedor? Nós somos vencedores por causa da vitória alcançada por Ele. Por falar em vitória alcançada por Ele, por falar em vidas que se esconderam atrás da cruz de Cristo, a vida de Paulo, a vida do apóstolo Paulo, é uma das vidas que eu penso sempre como uma vida que foi dedicada, uma vida que foi escondida atrás da cruz de Cristo. Quando nós olhamos o final, né, do livro de Atos, nós vemos as suas cartas, nós vemos demonstração de fé, nós vemos demonstração de poder, de sabedoria, de conhecimento da palavra de Deus, e vemos também, né, aquilo que ele havia projetado, ou aquilo que ele havia pensado, que era levar o evangelho aos gentios, assim como em cumprimento à ordem de Cristo, né? O próprio Jesus disse que ele faria isso, ele não seria missionário ou evangelista entre os judeus, mas principalmente entre os gentios. Quando nós olhamos a vida dele lá no finalzinho, a gente vai perceber que ele conseguiu ou ele alcançou um desses propósitos, né? E quando a gente olha a vida dele, a gente começa a tentar achar defeito. Não sei se você faz isso em algumas vezes, né? Paulo errou, por exemplo, eu sei que ele errou, né? Ele acertou tudo, ele só errou em uma coisa. Tanto que quando eu chegar no céu e eu me encontrar com ele, eu vou falar assim: olha, Paulo, parabéns, você acertou tudo que você disse, tudo que você escreveu, creio que foi inspiração do Senhor, mas uma coisa você errou, e errou feio, que você disse que você era o principal dos pecadores. Na verdade não era você, na verdade sou eu. Então a única discordância que eu tenho com Paulo é justamente nessa questão dos pecadores. Eu acho que eu estou na frente dele. Mas Paulo, ele serviu ao Senhor, tá? Andou com o Senhor e em toda a sua trajetória era um homem de retidão, um homem que temia o Senhor. Você tem alguma dúvida disso? Você pode questionar a integridade espiritual, a integridade do ser humano? Paulo, com certeza não. Então ele teve uma vida reta diante de Deus. Abra sua Bíblia em Atos 21. E é interessante porque o livro de Atos, por ser um livro histórico, para mim é sempre difícil pregar em livro histórico, né? Mas o livro histórico ele tem a intenção de apenas contar a história e não de revelar doutrina, não de falar de teologia. Então, na verdade, né, como por ele ser um livro histórico, você vai ler e você vai ficar lendo ali a história, os acontecimentos, detalhes às vezes, né? Então, de repente passaria despercebido, mas que estão ali e não sabemos o porquê de alguns detalhes, né? Detalhes como o nome de pessoas que foi mencionado apenas uma vez e depois não menciona mais ela, né? Você já ouviu falar de Trófimo mais de uma vez na Bíblia, né? Trófimo é citado aqui e ele é citado apenas, acho que essa vez e uma outra vez, né? Trófimo e Trofimo, não vou tentar lembrar do outro nome porque eram nomes que difícil, mas está na Bíblia, está aqui. Então por quê? Porque é livro histórico, porque está contando a história, os acontecimentos da vida de Paulo, e é dessa história que nós vamos analisando e nós vamos aprendendo, né, sobre a retidão, a vida reta que Paulo, que esse homem salvo pela graça tinha diante do Senhor. Lembre-se, Paulo não era melhor do que você, Paulo não tinha qualidades melhor que a sua, tá? Paulo não tinha uma qualidade que suplantasse você, ele era exatamente igual a você, tá? E ainda ele tinha algo que
dificultava ele, que era o espinho na carne, que ele dizia até que era como um mensageiro de Satanás, que o esbofeteava, né? E Deus disse para ele que não ia resolver essa situação dele, porque Deus já lhe havia dado a sua graça, e a graça era o que ele precisava, era o que bastava na vida de Paulo. Então, quando você analisa a vida de Paulo, você vai ver que Paulo não era melhor do que nós. Ele simplesmente era um homem igual a gente, com as mesmas circunstâncias, diferentes das nossas em alguns casos, mas homem comum, homem simples, e que através da graça do Senhor que operou sobre a sua vida, ele fez a vontade de Deus. E aí, através dessa graça, através da salvação em Cristo, então ele levou uma vida reta diante do Senhor. E eu gosto de pensar sempre em vida reta não do ponto de vista religioso ou de um padrão moral. Eu penso na vida reta como resultado de uma vivência com a graça de Deus. Tá? Todas as tentativas, eu preguei isso domingo, assisti uma mensagem na segunda-feira, passei para alguns irmãos aqui, para o Luiz eu passei, não sei se ele assistiu ainda, que fala justamente sobre a questão da pregação moral e da pregação da graça, que nós temos que arrancar, correr com Moisés aqui do púlpito e deixar apenas Cristo no púlpito. Cristo precisa estar no púlpito, Moisés não. Moisés você tem que colocar ele para fora, falar: valeu Moisés, obrigado por tudo que você fez, obrigado pela obra que você fez, mas a graça é melhor, né? A graça é infinitamente maior. Então, quando nós falamos de retidão, na verdade não é uma retidão obtida através de um padrão moral do qual ele buscou. Essa retidão estava firmada na graça de Cristo. Essa retidão deste homem estava firmada naquilo que Cristo fez por ele. E por causa dessa obra de Cristo, é que ele então pôde viver uma vida que aos nossos olhos estava, de certa forma, reta diante de Deus. Mas sabemos, com as suas próprias palavras, ele nunca se considerou um padrão moral elevado acima dos outros. Na verdade, ele se considerava um pecador pior. É um texto bastante longo, não sei se quero convocar você para que você leia esse capítulo depois, mas quando você ler o capítulo 21, você vai perceber ali, né, o planejamento de Paulo, né, e você vai perceber que aquilo que ele havia planejado estava acontecendo da forma que ele queria, né? Porque aí você olha ali no capítulo 21, você vai ver assim: olha, depois que nos separamos deles, navegamos em linha reta e chegamos a Cós. No dia seguinte chegamos a Rhodes e dali a Pátara. Encontrando um navio que seguia para a Fenícia, embarcamos e partimos. E quando avistamos Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio ia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, demoramos-nos ali 7 dias. Estava tudo indo muito bem. O planejamento dele qual que era? Você que tem acompanhado o livro de Atos, no capítulo 20, no capítulo 19. Qual que era o planejamento de Paulo? Voltar para Jerusalém, e queria chegar a tempo para estar no dia de Pentecostes, certo? Então o desejo dele era voltar e ir lá para Jerusalém. Isso nós estamos falando sobre o término da terceira viagem dele, tá? A terceira viagem está acabando aqui. Se você considerar que a ida até a Roma é uma outra viagem missionária, então são 4, mas a terceira viagem está acabando aqui, né? Lembra que ele não parou em Éfeso? Ele não quis parar em Éfeso, porque aí ele não ia conseguir sair rapidamente da cidade de Éfeso, porque o pessoal, os irmãos iam segurar ele ali, e ele ia acabar atrasando e não conseguiria chegar a tempo até o dia de Pentecostes. Então o planejamento de Paulo é o seguinte: voltar para Jerusalém para encontrar os seus familiares, encontrar os irmãos, encontrar a igreja reunida e estar ali em Jerusalém. E o planejamento estava dando tudo certinho, estava correndo tudo numa boa, né? Tudo ia muito bem. Quando você olha o versículo 4, você vai ver ali: pelo Espírito, esses irmãos que foram ali encontrar com ele lá em Tiro, disseram pelo Espírito que ele não fosse para Jerusalém, né? Que ele não fosse para lá, porque na verdade você vai ter ali a Ágape depois,
você vai ter esses discípulos, por meio do Espírito de Deus, dizendo: vai acontecer uma circunstância, vai acontecer uma situação muito complicada para você. É melhor você não vá, é melhor você não ir, é melhor você ficar e partir para outro lugar, menos para Jerusalém. É mais ou menos alguém querer dizer, querer ir para a cidade dos inimigos, onde ele era mais odiado. É o que Paulo está querendo fazer. E aí os irmãos chegam para ele e falam assim: Paulo, não vá para Jerusalém, que não é uma boa ideia. Mas Paulo, né, não tinha jeito. O planejamento dele, o plano dele estava muito bem feito. Tá? A ideia era voltar e ir para Jerusalém. Versículo 5: depois de passar ali alguns dias, saímos e seguimos viagem. Todos nos acompanharam até fora da cidade, juntamente com suas mulheres e filhos. Na praia, oramos, ajoelhados. Então nos despedimos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Você percebe que ele é um homem o quê? Amado pela igreja, amado pelos discípulos, amado pelos irmãos, a tal ponto de seguirem, né, a comitiva de Paulo, que não estava apenas Paulo, mas estava, por exemplo, Lucas, que é o escritor do livro de Atos, ali junto com nesse retorno para Jerusalém. Você vai ver ali os irmãos levando as suas mulheres, levando os seus filhos, isso deixando muito claro o carinho que eles tinham, então, pelo apóstolo, tá? E mesmo com toda aquela contrição, mesmo com toda aquela situação daquela igreja, daqueles irmãos não quererem que ele fosse, ele seguiu viagem, ele entrou no barco e partiu. 7. Concluída a nossa viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida e depois de cumprimentar aos irmãos, passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali entramos e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Olha lá o Filipe. Você lembra do Filipe lá atrás, no livro de Atos, que foi levado e aí ele pregou para o eunuco? É o Filipe aqui, aparece de novo aqui. E ele ficou ali na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. A ideia de profetizar aqui é a adoração, é celebrar, é dizer a grandeza de Deus. Não é nada do tipo, amanhã vai chover, amanhã vai fazer sol. Tá? Demorando-nos ali muitos dias, um profeta chamado Ágapo desceu da Judéia. Ele veio encontrar-se conosco, pegou o cinto de Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos, disse: o Espírito Santo diz: assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem esse cinto pertence e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isso, suplicamos a Paulo, tanto nós como as pessoas daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: que fazes chorando e entristecendo-me o coração? Porque eu estou pronto, não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não se deixasse demover, desistimos e dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Depois desses dias, fizemos preparativos e subimos para Jerusalém. E alguns discípulos de Cesareia foram também conosco e nos levaram até Nason, natural de Chipre, discípulo de longa data, com quem iríamos nos hospedar. Esses 16 versículos, você percebe o que? A insistência de Paulo em ir para Jerusalém. E mesmo com tantas evidências, com tanta clareza, ele mesmo assim, ele estava decidido em ir para Jerusalém. E aí o que chama a atenção: eu não estou pronto apenas para ser amarrado, eu estou pronto até mesmo para morrer em Jerusalém por causa do nome de Jesus Cristo. Isso é ou não é um homem comprometido, reto diante de Deus por causa do Evangelho? Que firmeza que este homem tinha para estar decidido, independentemente do que acontecesse com a própria vida, ele cumprir o seu ministério, cumprir o seu chamado, fazer assim então a vontade de Deus. Nós que desistimos tão pouco, sem muitas evidências,
sem muita clareza do que nos espera, a gente desiste tão facilmente muitas vezes. Paulo, com todas as evidências, mesmo sendo alertado, a decisão era uma só: ir para Jerusalém. E o plano estava dando certo, não estava? Faltou navio? Faltou passagem? Faltou casa para se hospedar, para esperar o outro navio partir? Não, tudo estava correndo muito bem conforme o planejamento de Paulo. Afinal, era um homem reto e tudo ia ter que dar certo, né? Certo? Se é alguém que é reto como Paulo, tudo vai dar certo na vida de um homem que é reto, não é? Nem sempre, né? Nem sempre. Versículo 17 ao versículo 26 é a chegada dele em Jerusalém, né? Nós não vamos ler todos os versículos, mas se você ler o versículo 17 ao versículo 26, você vai ver o que? A alegria da igreja de Jerusalém, uma igreja que não foi ele que plantou, não foi ele que evangelizou. Essa igreja era liderada ainda por Tiago, irmão de Jesus, tá? Então não era uma igreja plantada por Paulo, não era uma igreja que foi formada através da evangelização de Paulo, tá? Mas era uma igreja que o amava, e ele é recebido com muita alegria, principalmente por quê? Porque ele vai detalhar, ele vai contar para aqueles irmãos o que aconteceu durante essas viagens, e vai mostrar então para aquela igreja, né, como que Deus agiu, como o Senhor agiu através da vida dele para levar o evangelho, para salvar tanto os judeus, que alguns judeus foram salvos por causa de Paulo, mas principalmente os gentios. Paulo está dando um relatório ali, dizendo para eles o que ele havia feito, o que Deus havia feito através dele, tá? Então, além de ele ser recebido, ele é reconhecido pela igreja, não é? A igreja vai falar assim: puxa, Paulo, legal, ó, louvado seja o nome de Deus, louvado seja o nome do Senhor, por tanta coisa que você fez, por tanta coisa que você passou, e muita gente foi salva. A igreja se alegrou com a presença daquele homem ali, tá? Então, dentro do planejamento de Paulo, dentro da sua ideia, tudo corria muito bem. Ele conseguiu sair de onde ele estava, pegando navio, trocando de navio, passando na casa de um, passando na casa de outro, dormindo, passando alguns dias, tomando outro navio, e ele conseguiu chegar a Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele vai ter o quê? Vão ficar alegres, vão ficar felizes com a sua chegada, e ele vai poder testemunhar, ele vai poder falar daquilo que ele havia feito, ou seja, a manifestação, o poder de Deus, do Senhor, através da vida dele. E a igreja ali se alegra, e naquele momento estava tudo muito bem, tudo estava indo muito bem, conforme o seu planejamento, conforme a sua ideia. Homem reto, homem comprometido com o Senhor, só bênção, só alegria, tudo a mil maravilhas. Só que, de repente, tudo que estava indo bem vira de ponta cabeça. Quando você olha o versículo 28, o versículo 30, gritando: homens israelitas, ajudai, este é o homem que por toda parte ensina a todos contra nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais trouxe gregos ao templo e profanou esse santo lugar, pois eles haviam visto Trófimo de Éfeso na cidade com ele, e pensavam que Paulo o havia levado ao templo. Toda a cidade se agitou, e houve uma aglomeração de pessoas. Então agarraram Paulo, e o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. De toda essa acusação que fizeram aqui, qual que era a verdadeira? Quando que Paulo pregou contra o templo? Quando que Paulo pregou contra a lei? Quando que Paulo profanou o templo levando um grego? Né? Porque pensaram que o Trófimo aí de Éfeso tinha entrado no templo com ele. Você vai ver nos versículos anteriores que Paulo faz aquele voto, porque aí ele vai aproveitar o dia de festas, ele vai se vestir, ele vai se estar como um judeu,
né? Para que ele não viesse a apanhar, né? Não viesse a sofrer as consequências por ele ter pregado a Cristo. Então meio que ele queria, de certa forma, se misturar entre a multidão e passar meio que despercebido entre os judeus. Não deu certo. Viram ele e começaram a fazer as acusações. Qual é a acusação que você encontra aqui que é verdade, que é real? Nenhuma. São todas acusações o quê? Mentirosas, acusações falsas. Versículo 31. Procurando eles matá-lo, chegou ao comandante da força romana a informação de que Jerusalém estava toda em polvorosa. É interessante aqui, porque você vai ver que a ideia desses judeus era o quê? Matar Paulo. A gente sabe muito bem que esses judeus tinham uma prática em matar pessoas, né? Afinal de contas, foi por causa das acusações, as acusações absurdas que eles levantaram e que Cristo então morreu por causa dos nossos pecados. Um outro homem também que eles vão levantar acusações, e esse homem vai morrer, é Estevão. Estevão estava ali em Jerusalém, começou então a pregar o evangelho, prenderam o Estevão, deram uma grande surra nele, e aí quando ele estava morrendo, inclusive tem a visão ali de Jesus assentado aos céus, como se fosse ele sendo recebido, né, na eternidade. Aí você percebe então que além da acusação, eles também vão agir de violência. O que Paulo fez para merecer a morte? Qual foi o erro de Paulo? Nenhum. Mas mesmo assim, ele vai correr risco de vida e ele vai chegar até ser preso. E aí então, você olha para o versículo 33, você vai ver: aproximando-se, o comandante o prendeu e mandou que fosse algemado com 2 correntes. E depois perguntou quem era ele e o que havia feito. Sabe aquela frase? Primeiro apanha, primeiro mata o peão e depois pergunta o nome da pessoa. Matou, qual é o teu nome? É o que está acontecendo com Paulo. O comandante chegou ali, mandou prendeu, amarrou ele com corrente. Depois que ele está preso, depois que ele está acorrentado, que ele vai perguntar: escuta, qual é o seu nome? Tanto que ele vai achar que é um dos camaradas que tinha feito uma arruaça em outra cidade, em outra localidade. E aí o comandante chega a perguntar: é você? E aí Paulo vai dizer: claro que não, eu sou Paulo, Saulo, sou de Tarso, né? Sou judeu, né? Não tem nada a ver com essa pessoa que você está mencionando. Mas você vai ver que ele vai ser preso mais uma vez, né? Só que dessa vez ele não vai cantar com Silas e as paredes vão cair, né? Não vai acontecer como Pedro, que estava ali dormindo, o anjo veio, acordou ele e falou assim: levanta e vamos embora. E aí as correntes foram caindo e as portas foram sendo abertas. Não vai acontecer nada disso. Ele vai só ser livre, ele só não vai sofrer as consequências da prisão. Por quê? Alguém se lembra? Por que Paulo não vai sofrer as consequências da prisão ali em Jerusalém? Porque ele é romano. Porque ele é romano. Ele vai dizer assim: peraí, vocês estão fazendo acusação, é lícito fazer acusação contra um cidadão romano? Acusação não, fazer com que seja preso sem ter sido acusado de nada, sem ter culpa, um cidadão romano. E aí o comandante, né, o cara que vai lá para fazer aquilo que ia fazer, fala assim: rapaz, o que nós estamos fazendo? O cara é romano, não pode, né? E aí o cara fica até espantado, chega para Paulo e fala assim: Paulo, escuta, eu comprei o meu direito de ser romano, porque a Roma vendia o direito, que nem as cidades que nós temos, né, os comendadores da vida, né, você comprava o título. E aqui o comandante chegou a comprar o título. Paulo fala: não, eu não comprei não, eu sou cidadão, de nascimento, ou seja, eu sou romano mesmo. E aí então, por isso que Paulo não vai sofrer as consequências de uma prisão, como ele havia sofrido ali no capítulo 16, né, no livro de Atos, quando ele e Silas estão amarrados, estão ali cantando, e aí caem as paredes. Tudo vira de ponta cabeça de repente. A ideia dele: chegar até Jerusalém, chegar no dia de Pentecostes, encontrar a igreja, falar das coisas que o Senhor havia feito,
né, contar as bênçãos ou compartilhar as ações de Deus através da vida dele, e tudo estava dando certo, e de repente vira de ponta cabeça a vida dele. E o que eu quero pensar aqui com vocês, uma vida reta diante de Deus não significa ausência de problemas. Não é porque nós temos uma vida reta diante de Deus que significará uma ausência de problemas. E tomemos muito cuidado, porque o nosso senso de julgamento é o seguinte: se alguém passa por uma situação, é porque essa pessoa é pecadora, é culpada. Ela deve ter feito alguma coisa para Deus, para que Deus viesse por a mão. Nós muitas vezes agimos da mesma maneira que aqueles homens levaram aquele cego de nascença diante de Jesus e chegaram para Jesus e perguntaram: quem que pecou? Porque eles não querem resolver o problema daquele cego, eles não querem resolver o problema daquele homem, eles querem simplesmente encontrar o motivo, a razão, o porquê daquele homem estar naquela situação. E só pode estar naquela situação por um motivo: pecado, seja dos pais, seja dele mesmo. E muitas vezes nós temos esse hábito de, quando as coisas não vão bem na vida de uma pessoa, nós muitas vezes chegamos a pensar, se não falamos, mas chegamos a pensar de que deve ter algum pecado escondido, ou alguma coisa está errada na vida dessa pessoa, porque Deus está pesando a mão sobre a vida dessa pessoa. Só que quando olhamos para este homem, quando olhamos para o apóstolo Paulo, nós vemos o quê? Que ele era um homem comprometido em fazer o quê? A vontade de Deus. Você tem dúvidas disso? Um homem que experimenta a graça do Senhor, um homem que tem um encontro com Jesus Cristo da forma que ele teve, ele, a partir daquele momento, o único objetivo é: se for preciso, eu morro pelo Evangelho, mas eu vou até o fim. Ou seja, um homem totalmente reto, comprometido com a palavra de Deus, mas que diante de uma circunstância ali em Jerusalém, tudo virou de ponta cabeça. E se há entre nós alguém que consiga apontar e dizer: não, mas Paulo mereceu tudo isso, levante-se ou cale-se para sempre, porque na verdade sabemos que não havia culpa nenhuma na vida daquele homem. A culpa talvez fosse ele fazer a vontade de Deus. E no caso dos judeus, que tem muita gente que acha que judeu é gente boa, tá? Mas judeu, principalmente do primeiro século, vai ser um grande, inimigo para a igreja, tá? Aí tem judeu que se converte, ele vai para a igreja e aí ele quer impor as regras, ele quer impor as coisas judaicas dentro da igreja. Eles querem fazer alguns acréscimos quanto à questão da salvação, que não dá para ser salvo apenas pelo sangue de Cristo, precisa fazer mais alguma coisa. Então nós olhamos tudo isso, tá? Não, desligado. Olhamos tudo isso, aí nós olhamos tudo isso, e vamos olhando e pensando, que mesmo toda a retidão, mesmo todo o envolvimento da vida deste homem com Deus, com o Senhor, mesmo essa fidelidade ao Evangelho, mesmo com toda a capacidade, o uso que Deus fez através e por meio dele, mesmo assim, não fez com que ele pudesse escapar de circunstância como essa daqui: ser acusado, violência e ser preso. Por que muitas vezes nós achamos que porque nós somos crentes, porque nós somos cristãos, e que às vezes nós nos julgamos de uma certa forma retos diante do Senhor, por que nós achamos que nós não temos o direito de passar por circunstâncias ou situações difíceis?
Por que muitas vezes nós achamos que quando Cristo nos salvou, Ele nos colocou numa espécie de redoma, onde nenhum mal chegará à minha vida? Por que muitas vezes, por sermos cristãos, por sermos aqueles que nós julgamos retos diante de Deus, por que muitas vezes nós chegamos a pensar de que toda a minha vida ela deve estar muito bem alinhada, muito bem direcionada? Quando nós pensamos assim, nós criamos uma fragilidade em nós mesmos. Quando nós pensamos assim, nós criamos algo que não é bíblico, que não é teológico, que não é a verdade, e portanto algo frágil, algo muito frágil, porque quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que nós vamos fazer é se rebelar contra aquele que não tem culpa nenhuma, que é o próprio Deus. Certas vezes nós vamos conversar com algumas pessoas e as pessoas estão passando por circunstâncias, ela fala assim: por que Deus permite isso? Por que Deus não ouve? Por que Deus não muda essa situação? Por que Deus não faz isso para melhorar? E aí eu olho, eu penso, eu não sei se eu rasgo o CPF da pessoa e falo assim: você vai ficar sem CPF por ter falado tanta besteira assim. Mas o que a gente chega a dizer é o seguinte: mas quem que falou isso? Não, porque certa vez falaram isso. Então, as pessoas falam e você atribuiu a Deus, ou as pessoas falaram em nome de Deus e você acreditou que era em nome de Deus, e atribuiu isso a Deus. E que na verdade todas essas atribuições em relação às coisas de Deus, aquilo que Ele diz, aquilo que Ele fala, nós temos que estar firmado na Sua palavra. Não há outro meio garantido no qual você pode achar que Deus está agindo ou Deus está falando sem ser por meio da Sua palavra. Todos os demais meios, todos os demais são passíveis de dúvidas. E muitas vezes, como Jeremias vai dizer, né? A profecia de Jeremias vai mencionar Deus falando que tem gente ali que se coloca como profeta dele, fala como se fosse ele mandado, e Deus, por meio do profeta, fala assim: eu não suporto mais ver gente falando em meu nome, gente acreditando naquilo que estão falando em meu nome. Ou seja, o falso profeta sempre terá o quê? Seguidores. Não deixe o seu coração ser contaminado, achando que porque você é crente e porque você aparentemente tem vivido uma vida reta diante de Deus, que você então, todo o planejamento, tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você espera vai ser sempre certinho. Coisas ruins podem acontecer com gente crente, com gente fiel, sim. E isso faz parte de toda a história da palavra de Deus, de toda a Bíblia. Homens e mulheres que passaram por circunstâncias. Muitas vezes Deus mudou essa circunstância, mudou essa realidade, mas outras vezes não mudou. Eu cito Tiago, não esse irmão de Jesus, mas o outro Tiago, que morreu à espada. Cito o próprio Estevão, que morreu apedrejado. E o próprio Paulo consentia na sua morte, ou seja, esse ato de consentir é dizer assim: não, mata mesmo porque ele merece. Né? Tantos outros homens que fizeram a vontade de Deus, mas que sofreram situações, enfrentaram coisas ruins. E nem por isso foram homens que não andaram de Deus, ou que não andaram verdadeiramente firmados de acordo com a vontade de Deus. Eram homens fiéis, mas que sofreram. A questão não é o sofrimento que você possa enfrentar, não é a circunstância difícil que você possa enfrentar. A questão é continuar firme com o Senhor, fazendo a vontade dEle, alinhando o seu querer com o querer dEle, independentemente do que esteja acontecendo. Você continue sendo fiel até a morte. Coisas ruins podem acontecer com crentes,
que são crentes mesmo. Gente que anda com Deus também pode sofrer situações contrárias ou adversas. Deus nos ajude, porque aí sim nós vamos levar a nossa vida entendendo que tudo que está prometido e a garantia de que não haverá mais sofrimento, que não haverá mais perdas, que não haverá mais choro, nós temos na eternidade, na cidade onde as ruas são de ouros, onde o portão está aberto, não porque foi aberto por você, mas porque Cristo abriu por cada um de nós. Lá cessa todos os problemas, lá nós não corremos risco, mas enquanto nós estivermos aqui, nós corremos risco, mesmo sendo crentes e homens e mulheres que andam com o Senhor. Se coloque de pé e vamos estar orando para nós encerrarmos o culto. Quem gostaria de orar neste momento? Irmão Brito? Então, irmão Brito, ore. Logo depois da oração, quem trouxe seus dízimos e a sua oferta, já agradece, Brito, na oração, Brito. Quem trouxe seu dízimo e as suas ofertas pode entregar neste momento também, depois da oração. Deus nosso Deus e Pai, nós damos graças ao Pai do seu Filho Jesus, que morreu na cruz, o Pai nos dando salvação. Nós damos graças por esse dia que o Senhor nos deu de trabalho, pela oportunidade de estar aqui ouvindo a Tua palavra, ó Deus. Queremos agradecer também pelos nossos irmãos que têm dizimado, que têm ofertado, que têm colaborado com o piso, com a Porto Paulo, Pai. O Senhor tem suprido as necessidades, ó Pai. Pedimos para aqueles que não puderam vir, ó Pai. Pedimos para aqueles também que têm restrição quando sair de casa ou não. O Senhor conhece cada um deles, ó Pai. Também queremos agradecer que logo mais, no final de semana, possamos estar de volta e continuar ouvindo mais a Sua palavra. Nos dá uma boa noite de sono, um bom descanso, a volta para casa e nos guarde em paz. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Trouxe seus dízimos e as suas ofertas, pode fazer nesse momento.